peço que você pegue a sua Bíblia, por gentileza. Tenha sempre o hábito de ter a Bíblia, de folhear, para vocês se familiarizando cada vez mais. A Bíblia é a nossa espada, é a nossa arma com a qual vencemos o nosso adversário. Encontre o Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, por gentileza. Enquanto você está procurando Marcos, capítulo 10, semana passada nós estávamos falando sobre o profeta Jonas. E a série de mensagens fala sobre o amor de Deus e o amor do homem. Espero que tenha ficado claro que o amor de Deus queria salvar aos ninivitas. E o amor do homem queria salvar apenas a si mesmo. Jonas queria salvação, mas não queria salvação para os outros. Esse é o amor do homem. O amor do homem amou quando o Senhor colocou aquela árvore que lhe dava sombra, mas odiou quando aquela árvore lhe foi retirada. Por quê? Porque o amor do homem ama as coisas, mas não ama pessoas. É por isso que nós precisamos do amor de Deus em nossas vidas. E a proposta que tenho hoje para que possamos ler aqui, nós veremos o amor do homem ainda muito agarrado nas coisas desse mundo. Como o ser humano, nós seres humanos, como nós temos tendência a criar raízes nessa terra, de nos agarrarmos às coisas dessa terra que são tão passageiras. Nós precisamos nos agarrar, irmãos, à palavra do Senhor, como alguém que sabe que esse é o nosso alimento. É da palavra do Senhor que vem a direção para as nossas vidas, que vem a cura para a nossa vida, que vem a cura para o relacionamento, para o casamento, para a família. Marcos capítulo de número 10, ali no verso 17 começa a nossa leitura hoje. Marcos capítulo 10, verso 17. Veremos um homem aqui com um discurso, com aparência bonita, mas um discurso superficial. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, Jesus, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Olha, um homem correr em direção a Jesus, que maravilha, não é? Isso é a nossa missão de levar as pessoas até Cristo. E esse homem, ele corre em direção a Jesus. E quando ele chega na presença de Jesus, a Bíblia diz que ele fez o quê? Ajoelhou-se diante dele. E ele fez mais. A Bíblia diz, e lhe perguntou, bom mestre, diga comigo, bom mestre. Bom mestre. Aí ele pergunta, que farei? Por gentileza. Que farei? Bom mestre, que farei? As pessoas, nós seres humanos, queremos muito fazer. Estamos propostos a fazer. E esse homem, então, ele vê Jesus, ele corre em direção a Jesus, ele se ajoelha na presença de Jesus, ele chama Jesus de bom mestre, e aí ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta é um engano, queridos irmãos. As pessoas pensam, algumas pessoas pensam que aquilo que eu faço me dá direito à vida eterna. Por isso a pergunta desse jovem, que farei? O que é que você pode fazer para ter salvação? O que é que farei? O que faremos para herdar a vida eterna? Será que há alguma coisa que eu possa fazer que me dê direito à vida eterna?
Tem algo que se o homem fizer tal coisa, essa pessoa tem direito à vida eterna? A Bíblia nos ensina que se eu amo a Deus, é porque Ele me amou primeiro. Se eu encontrei a Jesus, foi porque primeiro Ele me encontrou. Se hoje eu tenho salvação, é porque Ele me salvou. Ele veio em minha direção. Então essa pergunta me parece um tanto quanto descabida. O que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olha, uma pessoa com um currículo desse homem, deste jovem, poderia ser tudo o que alguns grupos esperariam receber. Alguém que vai correndo em direção a Jesus. Alguém que se ajoelha na presença de Jesus. Alguém que olha para Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, irmãos, nós não podemos nos esquecer, ou precisamos nos lembrar, de que não há nada que eu possa fazer, não há nada que nós possamos fazer para ter a salvação. A salvação é graça divina. A salvação foi comprada por um alto preço. Cristo Jesus, Filho de Deus, entregando-se a si mesmo, sacrificando-se a si mesmo, obedecendo a ordem do Pai, Ele dá direito à salvação. Então, o que é que eu posso fazer? Então esse homem chega com uma pergunta boa, com um discurso bom, e irmãos queridos, como nós, ou como muitas pessoas se iludem facilmente com discursos bonitos. E irmãos, discurso bonito é só um discurso bonito. Existem palavras bonitas que na boca de uma pessoa falsa, elas serão apenas palavras bonitas, mas não terá nada de verdadeiro, não terá sentimento, não terá nada. É como você pegar um versículo da Bíblia e colocar no Google, pedir para o Google repetir, fazer aquela leitura. Não terá vida. Estará sendo reproduzido algum som, mas não há fé, não há um sentimento. E assim, existem pessoas com discursos, irmãos, em especial pessoas cheias de si mesmo. São aquelas pessoas que têm um discurso com aparência boa. E qualquer pessoa que visse esta cena, do ponto de vista humano, diria: mas que coisa mais mimada, que homem mais fofinho, que querido. Olha, quanto tempo não vi alguém correndo em direção a Jesus, quanto tempo não vi alguém se ajoelhando diante de Jesus. Quanto tempo eu não via um jovem dizendo a Jesus: bom mestre. E tudo aquilo tinha uma aparência boa. E é difícil, irmãos, discernir, captar, perceber a diferença entre um discurso bonito e um discurso verdadeiro. Palavras bonitas e palavras autênticas, palavras de vida. Esse homem tinha belas palavras, tinha uma boa aparência,
mas não passava disso. Era um discurso de fachada, era um discurso superficial, que fala, quantas pessoas, queridos irmãos, fizeram juras de amor, e passado algum tempo, aquelas juras de amor não passaram de meras palavras. Isso a nível de relacionamento de casal ou de relacionamento entre irmãos, de relacionamento familiar, pessoas que têm discurso bonito. Não se deixe levar por apenas discursos. Versículo seguinte, Marcos capítulo 10, versículo 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Opa, Jesus não se deixou levar pelo discurso desse homem. Por que você me chama bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para aquele jovem: se você está me chamando de bom, você está reconhecendo que eu sou Deus. Você tem certeza que o que você está falando reflete aquilo que você crê? Quantas pessoas, querida igreja, dizem, olha só, Deus é bom, isso, quase que uma pessoa falou, quase, Deus é bom em todo tempo. Aí termina a frase ainda dizendo, viu? Em todo tempo Deus é bom. E, ou alguém coloca vírgula, se tudo estiver bem, Deus é bom. Porque se sair alguma coisa fora daquilo que eu imaginava, daquilo que eu desejava, eu vou alterar inclusive aquele capítulo 3 de Abacuque que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gados no curral, se não tiver nada disso, eu chuto o balde e vou embora. Muda, porque Deus é bom enquanto tudo vai bem. Mas nós, ou algumas pessoas, falam, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Isso, de fato, quando uma pessoa tem isso nos lábios, está louvando de lábios e está louvando de coração também? São apenas palavras ou está refletindo aquilo que você crê? Pois foi exatamente isso que Jesus perguntou a este jovem: por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás. Vamos lá. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunhos. Repita. Não defraudarás a ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. Irmãos, isso é pedagógico, por isso eu pedi para a igreja, repita, vamos repetir. Então ele estava dizendo, você sabe o que a palavra diz? Não adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não enganar, não defraudar alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. E Jesus agora estava colocando à prova aquele bom mestre. E aí disse a ele, você sabe de tudo isso? Tu sabes o mandamento, versículo 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E no Evangelho de Mateus ainda, o evangelista, ele completa o que esse jovem disse. Ele falou, o que ainda me falta? Tudo isso eu já tenho feito. Todas essas coisas que o Senhor disse, eu já tenho feito. Mas
o que ainda me falta? Será que esse jovem, de fato, cumpria tudo aquilo que a lei diz? Bem, vamos continuar a leitura e tentar descobrir. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o quê? Jesus olhando para ele, Jesus olhando para ele, o amou. Quem ama, aceita todos, mas não aceita tudo. O amor aceita a todos, mas não aceita tudo. E Jesus, olhando para ele, o amou, e porque ele amou, e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E agora? Ele estava perguntando antes: que farei? Ah, você quer saber o que você deve fazer? Então, porque eu te amo, eu vou dizer o que você deve fazer. Como as pessoas estão agarradas a esse mundo, às riquezas desse mundo, por isso o texto, o tema da mensagem é provocante, né? Porque diz: pobre jovem rico. Pobre jovem rico. Porque quando o Senhor tocou naquilo que era o seu ídolo, o irmão na abertura do culto falou: Senhor, livra-nos da idolatria. Olha qual era o ídolo desse jovem: as suas posses, os seus bens. E ele queria mais algo que talvez o dinheiro dele poderia lhe dar. Eu tenho o dinheiro, mas eu não sei como devo aplicar esse dinheiro para que eu possa ter a vida eterna. Portanto, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse: então tá bom, você quer saber? Tira do trono o dinheiro, arranca do teu coração esse amor, esse apego, essa avareza que você tem pelo dinheiro, e terás um tesouro no céu. E aí então, vem e me segue. Jesus primeiro disse: vai, depois você vem. Ele foi para Jesus, e Jesus disse a ele: então, vai. Se desfaça de tudo aquilo que antes era a razão da tua vida. Engana-se a pessoa que pensa que quando vai para Cristo, ele pode continuar vivendo da maneira com que sempre viveu. Porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, agora é a palavra de Deus que nos guia. É a palavra do Senhor que nos orienta. E quando é a palavra do Senhor que guia, orienta, já não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Agora a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz que ilumina o meu caminho. E Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Vocês julgam ter nela a vida eterna, são elas que dão testemunho de mim, disse o Senhor. Então, queridos amigos, irmãos, vai, se desfaça de tudo aquilo que antes era a razão da tua vida. Há pessoas que vivem apenas para o seu bel prazer, vivem para sentir-se bem. Eu só faço aquilo que o meu coração manda. Não,
O cristão faz aquilo que a palavra do Senhor diz. E agora aquele jovem dizendo: o que farei? Jesus olha para ele, não apenas olha, mas olha com amor. E quem ama, corrige. Quem ama, diz a ele agora: jovem, tome a tua cruz para me seguir. E agora, ajuste a tua vida. Até agora você viveu da maneira com que você achava que deveria, mas quando você vem a mim, lembre-se, Jesus disse que a porta é estreita que conduz à salvação. O caminho não ficará largo, continuará estreito. Eu preciso me adequar, eu preciso dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Bem, Jesus então apresenta para ele o plano de salvação, e ele disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que ainda me falta? Como a pessoa que não está em comunhão com Deus é tola. Porque uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ela fala e as suas próprias palavras o condenam. Tudo isso, tudo que o Senhor falou. Não matar, não adulterar, não, tudo isso eu tenho desde que eu era pequenininho. Eu ia para o culto, quando a minha mãe me levava ainda, eu ouvi desde pequeno, e desde pequeno eu nunca deixei de fazer nada daquilo que a tua palavra diz. Perfeito. Falta uma coisa. Até porque ele disse: que ainda me falta? Porque eu sei que não há uma certeza dentro de mim da salvação. O que ainda me falta? E aí nós vemos o amor de Jesus sendo revelado a ele. Jesus olhou para ele com amor, assim como o Senhor Jesus olha para mim, olha para nós com amor, dizendo: ainda te falta uma coisa. E eu aprendi que até o dia em que Cristo vem para buscar a sua igreja, ainda estará faltando alguma coisa. Porque a perfeição só será atingida naquele dia. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. No dia perfeito, então, teremos a luz plena sobre as nossas vidas, e a Bíblia diz que assim como Ele o é, nós o seremos. Naquele dia. Naquele dia. Bem, vamos continuar a leitura a partir do verso 21. Novamente. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, aí depois disso, ele diz: vem e segue-me. Versículo 22. Mas ele, contrariado com esta palavra, fez o quê? Retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. Olha só, aquele homem que correu em direção a Jesus, aquele homem que se ajoelhou diante de Jesus, aquele homem que disse: bom mestre, o mesmo homem que disse: tudo o que a lei diz, eu tenho guardado desde a minha mocidade, é o mesmo homem que agora deixa Jesus, retira-se. É igual algumas pessoas, irmãos, deixa eu abrir um pouquinho aqui meu coração. Algumas pessoas, quando decidem sair ou fazer andar numa outra direção, eles olham e dizem assim: olha, pelo menos para mim, né, as pessoas falam: eu amo o Senhor,
amo, aprendi, tenho aprendido, tal, mas fui. Eu te amo, mas quero estar longe. Eu te amo, Jesus. Versículo 22, mas ele contrariado. É complicado contrariar uma pessoa rica. O jovem era rico. A pessoa rica é acostumada a ser paparicada. Uma pessoa rica, ela é uma pessoa que consegue tudo, ou quase tudo, o que quer. E quando uma pessoa rica vai até Jesus, correndo, se ajoelha, diz, bom mestre, pronto, a receita está completa. Agora eu vou conseguir tudo que eu quero, como sempre foi. E Jesus disse, ainda te falta uma coisa. Pibo, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa, homem. Ainda te falta uma coisa, mulher. Ainda te falta uma coisa. Nós precisamos a cada dia dizer, Senhor, o que é que falta na minha vida? O que que precisa ser transformado? Põe luz na minha vida. Põe luz no meu casamento. Põe luz nos meus lábios, na minha mente, Senhor, porque eu quero te seguir. Eu quero te servir. E eu sei que ainda falta uma coisa, Senhor. Ele foi contrariado. Quem não gosta de ser contrariado, a igreja não é o lugar. Quem não gosta de ser contrariado, o cristianismo não é o caminho que você deve seguir. Assim como uma pessoa que diz, eu não quero prestar contas na igreja, então não esteja em uma. Eu não quero prestar conta no casamento, não case. Eu não quero ser transparente no casamento, não case. Porque aliança fala de amor, fala de respeito, fala de fidelidade mútua. E o Senhor disse, você está me chamando de bom? É porque você está olhando para mim e me reconhecendo como Deus. Portanto, ouça a minha palavra, siga a minha orientação. E aí então, Jesus mostra o seu amor, porque quem ama, corrige. O pai corrige o filho que ama. Quando um pai corrige um filho, não o faz por ira, por um acesso de cólera. Não, mas porque eu amo meu filho, eu quero corrigi-lo. Porque eu amo meu filho, é que eu aponto um caminho, eu aponto uma direção. E Jesus olhou para aquele homem com amor. E o que foi que aquele homem fez? Retirou-se contrariado. Sabe o que isso também pode nos ensinar? Que existem pessoas condenadas ao inferno, mas não por falta de amor, mas por rejeitar esse amor. Porque o amor está sendo oferecido a todos. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama as pessoas, mas tem pessoas em nossa cidade que está se perdendo. Tem pessoas que estão partindo para a eternidade sem a salvação. Aconteceu isso com este jovem. E o texto diz, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É como se ele estivesse dizendo, não, esse Deus eu não quero. Bom mestre, em todo tempo o Senhor é bom. Como é que é? Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Mas quando vem uma palavra dessa, não. Esse Deus eu já não quero mais. Não é esse Deus que eu quero servir.
Um Deus que fala de renúncia? Sim. Versículo 22. Então Jesus, olhando ao redor, para onde Jesus estava olhando? Jesus não ficou olhando para o jovem rico. Jovem, por favor, você me entendeu mal. Não foi bem isso que eu quis dizer, jovem. Jovem, volte. Volta. Eu prometo que eu vou mudar o discurso. Deixa eu ler agora um outro texto, porque esse foi um pouco agressivo, não foi? Eu vou te dar outro texto, talvez esse você goste mais. Vou lhe contar a parábola das 100 ovelhas e que o pastor deixou 99 no aprisco e foi buscar a ovelhinha perdida. Gostou dessa, jovem? Fica! O jovem retirou-se triste e o versículo 23, então Jesus olhando ao redor. O jovem rico está saindo. Mas tem pessoas à minha volta que querem me ouvir. Tem pessoas que estão saindo, mas tem outras que querem ouvir, estão dispostas a serem contrariadas, a serem corrigidas e permanecer no caminho, e permanecer sendo fiel, não querendo ser pedra de tropeço para ninguém, por temor, por amor, por gratidão, por fidelidade. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 24, olha o que diz: e os discípulos se... Por quê? Se para o rico é difícil a salvação, e eu então? Se para um rico, que em geral consegue tudo o que quer, e o Senhor diz, quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus. Dificilmente não quer dizer que é impossível. Quão difícil, não é impossível. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas palavras. E Jesus tentou acudi-los na admiração deles. E disse, deixa eu explicar para vocês melhor o que eu acabei de falar. Tornando a falar, disse-lhes, filhinhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ali ele continua dizendo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26, e eles se admiravam ainda mais. Eles estavam com o olhão arregalado, quando Jesus falou, aí os dois olhos ficaram protuberantes. Quê? Como? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele disse, aquilo que antes eu considerava lucro, agora para mim é refúgio. Aquilo que para mim antes eu dava tanto valor, hoje para mim é igual a nada. Porque tem pessoas que ao sair de casa ou não saíam de casa sem primeiro consultar o horóscopo para saber como seria o seu dia. Tem pessoas que para sair de casa tem que ter aquilo que alguns chamam de patuá, que é o que vai tirar uma olhada, é o que vai dar proteção, e colocando a sua fé nestas coisas.
E o Senhor estava ou está dizendo: abra mão dessas coisas que você tinha como teu lugar seguro, teu refúgio, e vem e me segue. E aí ele diz: como é difícil para a pessoa rica, ou a pessoa que tem no que confiar. Uns é na riqueza, outros é na sabedoria humana, outros é na influência, porque sou uma pessoa de muita influência, então isso dá algum tipo de segurança para alguns. E o Senhor disse: vai, se desfaça disso. Isso está sendo para você pedra de tropeço. E toda esta orientação de Jesus, Ele estava dando porque Ele amou. Porque Ele amou. Então, se alguém, ao ouvir a palavra, está se sentindo corrigido, louve a Deus, porque Ele te ama. Uma pessoa sem correção é uma pessoa que não é amada. Faça o que você quiser. Olha, para mim tanto faz. O que você fizer, tá bom. Significa o quê? Eu não me importo contigo. Mas Jesus se nega a fazer isso. Aqueles que vão até o Senhor Jesus encontram nele acolhimento, braços abertos, perdão, amor, libertação, transformação. Mas ele convida dizendo: olha, vai, joga fora as coisas que antes para você tinha algum valor, hoje tem valor nenhum, zero. E terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. O rico, ou aquela pessoa que confia em tantas coisas, sai contrariado, triste porque possuía muitas propriedades. Aí Jesus dá essa palavra e por fim, então no verso 25, ele diz: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Não entenderam ainda. Ninguém consegue se salvar. Não há pessoa alguma que consiga salvar a si mesma. Nós vimos quando a lista que o Senhor deu da lei, Ele disse: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não. E depois, o número 6 da lista: honra teu pai e a tua mãe. Os 5 primeiros eram negativos: não faça isso, não faça aquilo. O sexto mandamento, ele diz: honra, não é nada que você não vai fazer, é o que você vai fazer. Agora, honre a teu pai e a tua mãe. Ele começa a dar orientações do que a pessoa deve fazer. E só vai ouvir o que Jesus fala aquele que reconhece que precisa da orientação, da direção do Senhor Jesus. Por isso, em Mateus capítulo 5, nós temos a palavra dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, feliz essa pessoa. E aí então, quem poderá salvar-se? Verso 27 e último por hoje. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Para os homens, para a humanidade, não há nenhuma pessoa que consiga salvar a si mesmo. Isso porque todos pecaram. O jovem rico pensava que ele não tinha pecado e ele poderia salvar-se. E agora ele está dizendo ao homem: isso é impossível. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então o impossível, é impossível eu salvar a mim mesmo, mas Jesus fez o sacrifício por mim.
porque Ele me amou, Ele se entregou a si mesmo. Ele me amou primeiro, por isso eu o amo. Ele entregou-se por mim, por isso eu entrego a minha vida a Ele. Ele me encontrou quando eu estava perdido. E uma pessoa perdida, quem dá algum valor para uma pessoa que está perdida? Perdida em drogas, perdido em vício, perdido nos sentimentos, perdido nos prazeres. É uma pessoa, para parte da sociedade, uma pessoa descartada ou descartável. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim para os enfermos. Eu vim para salvar aquele que estava perdido. Então essa noite, esta é a palavra de salvação. Pobre daquele jovem rico que saiu com as suas posses, mas sem a certeza da vida eterna. Você não precisa sair daqui essa noite sem a certeza da salvação. Porque assim como o Senhor olhou para aquele jovem e o amou, eu não sei porquê, mas Ele olha para Pibo com amor. Ele olha para mim, para você com amor. E está dizendo: ainda te falta uma coisa. Você precisa entregar-se totalmente ao Senhor Jesus. Vai e entrega a sua vida ao Senhor Jesus.